Noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês para essa nossa live, bate-papo aqui sobre liderança colaborativa. E eu comecei a gravar, né? Porque algumas pessoas que não vão poder estar presentes pediram para gravar. Então depois a gente disponibiliza a gravação. Depois também, se vocês quiserem ver ou mandar para alguém a gravação, né? Fiquem à vontade. Bom, então deixa eu me apresentar. Quem não me conhece, eu sou o Beto Dertoni. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas já moro no estado de São Paulo há muitos anos. Quando eu morava no Rio, eu me formei na área de tecnologia, de TI, né, desenvolvimento de software. Trabalhei muitos anos com isso. E muito novo, eu assumi cargos de liderança em empresas no Rio de Janeiro, uma empresa grande. Eu, com 23 anos, virei coordenador, com 25, fui convidado a me tornar gerente dessa empresa. E era uma empresa de engenharia grande, que tinha uma área de software. Bom, e aí, com 25 anos, eu me dei conta que achei que eu era muito novo ainda para ser um gerente, né? E eu resolvi, então, ter mais experiência, mais vivência, assim, com pessoas, né? E tinha vontade de sair do Rio de Janeiro e fui fazer um trabalho voluntário no sul de Minas. Fiquei 2 anos numa iniciativa, um projeto social. Algumas pessoas aqui conhecem, né? Acho que a Amabilis conhece. Lá em Mirantão, no sul de Minas, uma escolinha Waldorf. E eu fiquei lá como voluntário, ajudando na administração, fazendo trabalhos com jovens também lá do vilarejo. E aí eu vi que realmente eu gostava mais de lidar com pessoas do que com a tecnologia em si, né? Eu gosto muito de tecnologia até hoje, mas eu vi que a minha vocação era com pessoas mesmo, né? Bom, e aí eu então fui fazer uma jornada assim de estar mais, né, trabalhando com pessoas. Resolvi fazer faculdade de administração de empresas, então fiz uma segunda faculdade e trabalhei como gestor da área financeira de uma escola Waldorf em Ribeirão Preto. Isso já tem muito tempo, já tem mais de 30 anos. Trabalhei por 2 anos lá, na Escola Waldorf de João Guimarães Rosa, em Ribeirão Preto. E aí foi, né, ganhando mais experiência e resolvi, então, me especializar. Fui fazer uma especialização, fiquei um ano na Inglaterra, 95 para 96, fazendo uma especialização lá, estudando cursos com base na antroposofia, né, na antroposofia tem uma área que é voltada para trabalhos com organizações, com grupos, né, que a gente chama de pedagogia social ou ecologia social. Então, fiz cursos nessa área lá na Inglaterra por um ano. E aí, quando eu voltei, então, eu resolvi focar mesmo nesse trabalho com pessoas, de pedagogia social, de ecologia social, de desenvolvimento de grupos, de organizações. E comecei a atuar como consultor. Então, comecei a dar consultoria primeiro para escolas Waldorf, depois para algumas organizações do terceiro setor, depois para empresas também. E meu foco na consultoria, nessa época, no começo do meu trabalho de consultoria, era com trabalho colaborativo, né? Ajudando as organizações a trabalhar de forma mais colaborativa e também com foco em sustentabilidade, responsabilidade social. E eu usava também bastante algumas ferramentas que eu uso até hoje, né? Algumas práticas, como a sociocracia e outras. Desde aquela época, já tem, né, quase 30 anos isso. E aí eu, no meio do caminho, né, eu estava trabalhando como consultor, eu voltei a trabalhar em empresa, fui trabalhar como gerente geral de uma empresa de alimentos orgânicos, no interior de São Paulo. Fiquei muitos anos lá como gerente geral, e para mim foi muito interessante colocar em prática mesmo como um executivo assim na empresa, né, o, o conteúdo com o qual eu trabalhava, né, e foi muito interessante. E aí, em 2010, eu voltei para a consultoria e comecei a atuar mais fortemente, além do trabalho de colaborativo, gestão colaborativa, comecei a trabalhar mais fortemente com desenvolvimento de lideranças em grandes empresas, com um grupo de consultores em São Paulo. Então, eu dei treinamentos de liderança para empresas bem grandes, né? Os grandes bancos todos, Itaú, Santander, dei não, tenho dado até hoje ainda, né? Bradesco, Raio Brasil e empresas grandes em geral. E também continuei esse trabalho de desenvolvimento de lideranças e de trabalho colaborativo, gestão colaborativa, também com organizações do terceiro setor e com escolas também. É isso que eu faço até hoje. E desde 2018, então em 2019 eu criei a Colaborar, que é a minha empresa, Colaborar Autonomia e Colaboração. Então eu e com alguns outros consultores temos atuado com esse foco em gestão colaborativa, autogestão, liderança colaborativa. Então com consultorias, cursos, formações, né, que eu tenho dado com esse foco principal desde 2019, então. Beleza? Bom, e conosco hoje também está o Paulo aqui, o Paulo Lencioni, ele também está junto na Colaborar, ele vai ajudar aqui no apoio.
Bom, então é isso. Vamos começar nossa live. E essa live também, a ideia é trazer uma visão geral da liderança colaborativa e falar um pouco também do curso que vai começar 22 de setembro, né? Então, a gente vai dar um curso online de liderança colaborativa. Serão 8 encontros, de 3 horas cada encontro, às segundas-feiras à tarde, das 3 às 6 da tarde. E começa dia 22 de setembro. Serão 8 encontros, né? 8 segundas-feiras. Vai até 17 de novembro. Tem uma segunda-feira no meio do caminho aí que eu vou pular, que é 13 de outubro, que é um dia que eu não posso. Então vai começar 22 de setembro, aí pula toda segunda-feira, pula só o 13 de outubro e vai até 17 de novembro, tá? E esse curso de liderança colaborativa, as inscrições estão com desconto ainda, então quem quiser se inscrever até o dia 10 de setembro, que é quarta-feira, eu acho, da semana que vem, tá com desconto ainda na inscrição, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Eu quero compartilhar a tela aqui com vocês para a gente entrar no assunto. Então vamos lá. Então, como eu falei, né, a Colaborar, essa empresa que eu criei, temos um lema que é por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos, né, com esse foco de ajudar as organizações a se desenvolverem nesse sentido, de trabalharem com mais colaboração, mas a partir da autonomia de cada pessoa, né, com autonomia com responsabilidade de cada colaborador da organização. E o tema do curso, que é o tema da live, liderança colaborativa, liderando pessoas para atuarem de forma autônoma e colaborativa. Então, esse é o nosso foco aqui da nossa conversa hoje. Eu quero começar com um verso do Alan Kaplan. Eu acho importante começar trazendo o Alan Kaplan para cá, porque o Alan Kaplan ele traz essa visão da realidade a partir dos fenômenos, né? Como a gente observa a realidade de uma organização a partir do que aparece na nossa frente, né? Em vez de trazer questões abstratas e querer encaixar na realidade, né? Ao invés disso, como que a gente olha, percebe a realidade, a partir do que a realidade nos mostra, que a gente percebe da própria realidade, a gente extrai daí a forma como a gente vai atuar, né? A conexão de como que a gente vai atuar naquela situação, né? Então, no caso de uma organização, no desenvolvimento de uma organização. Então, essa frase dele sobre liderança é bem interessante. Então, é assim: a busca pela verdadeira liderança é nada menos que a busca pela humanidade dentro de si mesmo. Desenvolver as qualidades que formam um bom líder é um campo de treinamento para se tornar mais humano. Então é isso, né? Assim, quem é líder, né, e eu tenho essa concepção de que numa organização todo mundo pode assumir um papel de liderança, né? Na sua própria área de atuação. Então, de uma certa maneira, todos nós podemos nos considerar líderes, onde, né, onde nós atuamos, né? Então, tem a ver com isso, né? Assim, se desenvolver como liderança tem a ver com aprofundar em nós esse desenvolvimento de qualidades humanas, né? A busca pela humanidade dentro de si mesmo. Então, trazer um olhar humano para a liderança, para as relações, né? E liderar tem a ver com se relacionar, né? A gente lidera pessoas, processos, pessoas atuando em processos. Então, ter esse olhar, desenvolver um olhar para as relações, né? Um olhar mais vivo, mais humano para as relações, é fundamental para o desenvolvimento da liderança, né? Nossas qualidades para nos tornarmos bons líderes. Bom, então, queria trazer um pouco de contextualização para o que a gente vai falar aqui, e todos nós já sabemos disso, né, que assim, a situação atual nas organizações, né, essa questão de esgotamento mental, emocional, estresse, né, carga de horárias muito extensa, é isso, tem levado cada vez mais ao adoecimento, né, das pessoas. Isso eu trabalho já há quase 40 anos, então isso já existia há algumas décadas, mas tem se acentuado cada vez mais, né? A gente tem entrado num ritmo, tem estado, né, num ritmo de trabalho muito puxado e com as relações muito, assim, superficiais, né, assim, muito foco em resultado, pressão de curto prazo. Isso tem nos distanciado uns dos outros, né? Tem causado um isolamento, uma alienação das pessoas, né, das relações e também de um propósito maior para o trabalho, né? Então, dentro desse contexto, a pergunta é como que a gente pode assumir um papel de liderança colaborativa que ajuda a criar um contexto, um ambiente mais adequado, mais saudável para o trabalho, né? Então, é isso. A forma como trabalhamos tem levado a esse agravamento de situações de estresse, né? Isso tem vários números, né? Vários
relatórios atuais sendo publicados mostrando a gravidade da situação. E isso em todas as organizações, né? Empresas grandes, empresas pequenas, startups, organizações do terceiro setor, associações, isso tem órgãos do governo. Então é isso, a carga horária extensa, né? Pressão de curto prazo, esse olhar sempre para números, indicadores, resultados, isso leva a uma falta de conexão com o real propósito do trabalho. A gente acaba se perdendo um pouco do porquê que mesmo eu estou fazendo isso aqui, né? Que sentido real tem isso para mim, né? Como que eu me conecto, como que eu conecto aquilo que eu quero para a minha vida com aquilo que eu faço no meu trabalho? Então a gente se perde essa conexão, isso leva também, agrava a situação de esgotamento, né? A gente se sente trabalhando meio sem sentido, né? E ter sentido no que faz, isso é muito importante para a nossa saúde mental, né? Outra situação é que né, a gente não tem muito espaço para conversas, para a gente se expressar genuinamente, né? Então, de uma certa maneira, como se, assim, eu não posso ser eu mesmo, né? Eu tenho que me esconder de mim mesmo nas relações, no trabalho, para poder continuar trabalhando, né? Então, não tem esse espaço de para a gente se encontrar realmente como ser humano e se entender como ser humano, cada um com as suas singularidades, com as suas unilateralidades, com seus brilhantismos, né? Então, essa falta de conexão real, verdadeira, essa falta de espaço onde cada um pode ser quem realmente é e simplesmente ser assim, ser aceito, considerado, né? Isso também agrava essa questão da saúde mental. E um ambiente de competição extrema, né? Que a gente precisa estar constantemente mostrando que a gente é melhor que as outras pessoas. Então, cada pessoa está querendo sempre mostrar que é melhor que as outras, né? Para poder aparecer mais, ter visibilidade, crescer na empresa. Então, dentro das próprias empresas, as empresas competem ferozmente umas com as outras, as organizações do terceiro setor também, né? Tem muito essa concepção, né, de competem por recursos, né? Então, cada uma buscando seu diferencial competitivo, então essa palavra de competição também acaba entrando no âmbito da gestão de organizações do terceiro setor, né? Ou essas organizações do terceiro setor, elas geralmente existem para lidar com as pessoas, de uma certa maneira, excluídas pelo sistema, né? E excluídas muitas vezes por conta da loucura da competição que há, né, no mundo corporativo. E aí, dentro das organizações do terceiro setor, né, ou seja, elas existem muitas vezes para lidar com a situação de exclusão, que é, né, gerada muitas vezes pela competição acirrada no mundo. E aí acabam trazendo esse âmbito de competição entre elas próprias e muitas vezes dentro da própria organização, né? E nem se fala nas empresas, né? Então essa busca, parece que a gente está numa disputa constante, né? Isso também traz muito esgotamento. A gente não pode relaxar de, poxa, ok, né? Eu faço o que eu faço, você faz o que faz, estamos juntos, né? Bom, então, ou seja, tudo isso exige uma mudança de paradigma, né? Então, esse paradigma do comando e do controle, né? De temos que a organização, quem está na liderança, tem que controlar tudo, tem que determinar o que tem que ser feito, tem que prever os resultados futuros, né, as ações futuras, dar esses comandos, né, esse direcionamento de como as pessoas têm que atuar e controlar para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que foi determinado, né, que foi direcionado. E isso está no cerne dessa questão, desses elementos que eu trouxe antes, né, dessas questões que eu levantei antes. Então, essa mudança, como é que a gente muda esse paradigma? Sair do comando do controle e ir para autonomia e colaboração, né? Como que a gente trabalha num ambiente seguro, onde as pessoas podem ser quem elas são, com autenticidade, podem exercer sua autonomia, né? E colaborem umas com as outras, né? Então, algumas pessoas aqui já fizeram cursos comigo de gestão colaborativa, então vou trazer uma imagem que essas pessoas conhecem já, que a gente chama da flor da colaborar, né? Que são os aspectos centrais, assim, importantes para uma gestão mais colaborativa, para trabalhar com mais autonomia e colaboração no lugar do comando e do controle. Então, assim, primeiro foco no propósito comum. Qual que é o nosso propósito comum? Então, tudo que a gente faz na organização tinha que estar voltado para atender esse propósito, né? E um propósito que realmente nos conecte, que nos mobilize, que nos motive, que nos dê sentido, né? Então, se eu trabalho numa organização onde eu reconheço o sentido do trabalho ali naquela organização,
isso traz, a gente se conecta, se motiva, né? A gente se energiza com isso. Então, com base nesse propósito comum, né, se a gente se conecta, tem clareza, né, e se conecta com isso. Então, como é que a gente trabalha de forma colaborativa? Então, tudo que a gente vai fazer, colaborando entre nós para alcançar esse propósito comum, né? Então, a gente tem uma direção, né, um norte. E para isso, para a gente organizar o trabalho colaborativo, de gestão colaborativa, não basta reconhecermos um propósito comum de valor, mas precisamos nos organizar. Então, essa pergunta, como que nós podemos nos organizar de uma forma inteligente, de maneira a aproveitarmos o potencial de cada pessoa em prol do nosso propósito comum, né? Então, como que a gente se organiza? Como é que a gente distribui responsabilidades entre nós? Como é que a gente distribui poder? Então, o trabalho, né, a autogestão tem a ver com isso, distribuir poder, distribuir responsabilidade, dar autonomia, né? Isso tem a ver com a estrutura de gestão, como a gente se organiza. E eu procuro usar o termo gestão colaborativa no sentido de como que a gente trabalha de forma colaborativa, com uma gestão mais colaborativa, e que nos coloque num caminho de desenvolvimento na direção de cada vez trabalharmos com mais autogestão, né? Porque implantar autogestão de uma hora para outra numa organização não é algo simples, né? Porque nós não estamos habituados, nossa forma de atuar ainda é muito conectada à questão do comando e do controle. Então, como que a gente desenvolve, né? Como a gente se desenvolve como grupo, como organização, para a gente começar a trabalhar de forma mais colaborativa a partir do impulso de autonomia de cada pessoa, para um dia, quem sabe, a gente ir se tornando cada vez mais uma organização autogerida, né? Então, é um caminho para a autogestão, a gestão colaborativa, né? E a estrutura de gestão, então, começar a distribuir responsabilidades, delegar tarefas, dar autonomia para as pessoas fazerem as coisas a partir de si mesmas, né, com foco, claro, no propósito comum. Isso é essencial. Agora, não basta a gente, né, desenhar uma estrutura onde a gente realmente dê mais autonomia, se a gente não aprende a trabalhar com processos colaborativos, né? Então, se as nossas reuniões são caóticas, são cansativas, são chatas, sabe, são improdutivas, se na reunião só as mesmas pessoas que falam sempre, outras ficam só ouvindo, né? Então, como é que a gente faz uma reunião produtiva e que as pessoas se sintam engajadas, se sintam parte, né? Se sintam contribuindo, se sintam colaborando umas com as outras? Então, como é que a gente toma decisões em grupo também, onde nós levamos em conta todas as vozes e, ao mesmo tempo, a decisão é rápida, não é tão demorada. Então, são desafios grandes, né? E a colaboração se dá, basicamente, né, quando a gente se encontra em reuniões, né? Dentro das organizações, a gente faz reuniões e aí a gente colabora uns com os outros para pensarmos juntos nas questões do dia a dia, para encontrarmos soluções, para tomarmos decisões. Então, a gente faz reunião e toma decisão em grupo. Então, aprender a fazer isso, além de distribuir responsabilidades, aprender a fazer reuniões e tomar decisão de uma forma mais colaborativa é fundamental. E dentro das reuniões, nas interações entre nós, nas interações humanas, nós nos relacionamos, né? Então, como é que a gente desenvolve habilidades relacionais? Senão, nossas reuniões vão ser só puramente técnicas, né, com métodos mas se a gente não se escuta de verdade, com interesse, com atenção, com empatia, se a gente não desenvolve uma habilidade de falar de forma franca e ao mesmo tempo respeitosa, se a gente não aprende a fazer conversas de desenvolvimento, feedbacks que promovam o desenvolvimento mútuo, né? Se a gente não desenvolve habilidade de criar laços de confiança entre nós, isso também não vai, as reuniões não vão se sustentar e nem a estrutura de gestão, né? Então isso é fundamental. E ao desenvolvermos essas habilidades relacionais, né, nos relacionando com outras pessoas o tempo todo nas organizações, para colaborarmos entre nós vamos percebendo nossos limites, né? Então, a gente aprende, eu aprendo de mim mesmo ao me relacionar com as outras pessoas, né? Porque se eu trabalho sozinho, eu posso me achar maravilhoso. Mas quando eu trabalho com outras pessoas, eu começo a perceber as minhas unilateralidades, as minhas dificuldades, né, em vários aspectos. Então, se eu ligo essa chave dentro de mim, né, de ligar o meu observador interno, de me tornar aprendiz de mim mesmo, então esse é o quarto elemento aqui, que é a base, né, para esse trabalho colaborativo, que é o autodesenvolvimento. Então, se eu levo a sério o meu autodesenvolvimento, né, de estar percebendo enquanto estou atuando
percebendo como estou atuando e o que que eu preciso mudar em mim, né, para melhor atuar no grupo, então eu vou, né, me tornando aprendiz de mim mesmo. Então, esses são os quatro, além do propósito comum no meio, né, são os quatro elementos fundamentais da gestão colaborativa. E, então, dentro disso, carrega em si alguns desafios, né, para trabalhar de forma colaborativa. Nós temos, então é fácil falar, autonomia e colaboração no lugar do comando e controle, né? Olha lá a flor da colaborar, gestão colaborativa, né? Falar é fácil, fazer não é tão fácil. Então, isso exige, nos coloca na frente de alguns desafios que tem a ver com a forma que nós estamos habituados a atuar, né? No dia a dia, como nós aprendemos a atuar nas relações, no trabalho, que é o tradicional comando e controle. Então, mudar de paradigma tem a, tem a ver, é um desafio para o grupo e um desafio para cada indivíduo, né? E o desafio tem a ver com isso, assim, a gente precisa focar no interesse coletivo. Claro que eu vou atuar a partir de mim mesmo, mas voltado para o propósito comum, né? Então, sem agendas ocultas, sem, assim, né? Muitas vezes a gente estou numa reunião ali, mas poxa, como é que eu apareço mais que os outros? Como é que eu ganho visibilidade, né? Tem essas coisas que vivem por trás, né? Mas se eu estou ali realmente para, a partir de mim, colaborar no melhor possível para o propósito comum, né? Querer trabalhar de forma colaborativa, em colaboração, né? Ao invés de, muitas vezes acontece, eu trabalhar como, assim, aquele funcionário que só cumpre ordens, né? Então, assim, se eu busco participar ativamente, assumir responsabilidades, ao invés de só querer cumprir ordens, né? E por outro lado, se eu estou liderando alguma ação, eu também não assumo o papel do chefe que decide tudo sozinho, mas realmente abre espaço para considerar todas as vozes, né? Então, esses são elementos fundamentais para a colaboração. Abrir espaço para considerar todas as vozes e realmente querer participar ativamente em colaboração, não ficar só cumprindo ordens. E por último, essa disposição para trabalhar no autodesenvolvimento, que tem a ver com desenvolver autonomia, né? Porque se eu não percebo que eu preciso melhorar em mim, eu vou atuar com menos autonomia, porque eu vou ficar preso, dependente de ações, de comportamentos unilaterais, e né, com dificuldades que eu tenho nas relações e no trabalho que eu nem percebi ainda. Então, eu não estou livre disso, né? Não estou livre das minhas próprias dificuldades. Então, olhar para o autodesenvolvimento também tem a ver com conquistar um espaço de autonomia, né? Para atuar a partir de mim mesmo, de uma forma mais autônoma, né? Então, e isso exige desapegar do poder e das próprias ideias e se abrir para o que vive nas outras pessoas. Então, essa tendência que nós temos de concentrar poder também, de concentrar responsabilidades, né? De achar que nós é que estamos sempre certos, e isso é muito desafiador, né? A gente realmente, apesar de eu achar que eu estou certo numa determinada situação, como que eu me abro para ideias diferentes da minha? E respeitando e considerando o que vive de ideias em outras pessoas, mesmo que diferentes das minhas, né? Então é super desafiador também. E no papel de liderança, então é isso, né? Como eu numa situação de liderança, como que eu trago esse propósito comum, né? Ajudo o grupo a se conectar sempre de novo com o propósito comum. Como que eu estimulo a colaboração, né? Isso de participar ativamente, de ouvir todas as vozes, e como que eu também estimulo o desenvolvimento de autonomia, nisso de abertura de uns para os outros se abrirem e trazerem, né, suas próprias ideias. Então, eu acho que são trabalhos, são desafios para a liderança que nós temos que trabalhar no dia a dia, para sermos um líder colaborativo, né? Bom, então, essa pergunta agora, o que se espera de uma verdadeira liderança colaborativa? Então, quando eu, né, dou treinamento para lideranças nas empresas, em organizações, e geralmente eu pergunto isso, né, no começo de algum treinamento, eu pergunto, o que que se espera de você como líder, né? E vem várias coisas, várias coisas. E o que vem, várias situações que são trazidas, a gente consegue perceber que isso, né, as questões que as pessoas, que nós trazemos, né, que a gente percebe que é esperado de nós como líderes, tem a ver com três aspectos, né, que eu vou sintetizar aqui nesse acrônimo aqui do CID, CID da liderança colaborativa.
que é isso? Então, um papel, algo que realmente é esperado para uma liderança colaborativa que quer contribuir para a organização e para esse novo paradigma de colaboração e autonomia, tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, com servir ao propósito, né? Então, realmente se conectar com o propósito e ter essa consciência de que, como líder, eu estou a serviço do propósito da organização. Não estou a serviço dos meus desejos próprios, da minha própria agenda, né? Mas da agenda da organização, voltada para o atingimento do propósito da organização, dos seus objetivos, né? Das suas metas, né? E também, outro aspecto importante como é que a gente envolve e engaja as pessoas na colaboração, né? Então, como é que ajuda as pessoas, o grupo, a estar conectado ao propósito comum, né? Mas de maneira que as pessoas se envolvam e se engajam na colaboração. Então, não é que eu vou dizer assim, ó, o propósito é esse e vocês têm que seguir, né? Então, como que a gente faz isso de maneira que as próprias pessoas se envolvam e se engajem a colaborarem umas com as outras com foco nesse propósito comum? E o terceiro aspecto é como que a gente desenvolve a autonomia, né? E, primeiro em nós mesmos. Como é que eu me torno uma pessoa mais autônoma e como que eu ajudo as pessoas do grupo a também desenvolver a autonomia. Então, trazer sempre de novo, isso é o tempo todo, é o dia a dia da liderança colaborativa. Sempre de novo, peraí, será que a gente está conectado com o propósito mesmo ou estamos desviando do propósito? Né? E é interessante que a gente, de repente, muito facilmente, a gente se desconecta do propósito. Às vezes a gente vai para uma reunião, está chateado com alguém, aí já chega na reunião já preocupado em dar uma resposta para alguma pessoa, né? E o que isso tem a ver com o propósito da organização? Muitas vezes porque a gente acaba se comportando de uma maneira que joga contra o propósito, né? E a gente cai nessas armadilhas, escorrega na casca de banana, muitas vezes sem nem se dar conta. E fica assim no dia a dia, né? Então é importante a gente sempre de novo trazer, ok, mas qual que é o nosso propósito mesmo? Em nome de que a gente está aqui mesmo? Né? E, e esse de envolver e engajar na colaboração, né? Então, como que a gente abre espaço para as pessoas participarem, que tem a ver com desenvolver autonomia também, né? Como é que eu abro espaço para as pessoas participarem, se trazerem, de maneira que elas se sintam escutadas, né? Se sintam participantes, sintam contribuindo, sintam que elas podem ser elas mesmas, né? Então, cada pessoa pode ser ela mesma. Ela está na organização também para cumprir um propósito, né? Para atender ao propósito da organização a partir das qualidades que ela tem, das capacidades que ela tem, da forma de perceber a realidade que ela tem, né? Ou seja, como que a pessoa, como que a gente cria um ambiente onde cada pessoa pode se sentir realmente à vontade de ser quem é para colaborar com a organização, né? E quando a gente se sente assim, a gente se envolve e se engaja, né? Então, envolver e engajar está muito ligado ao desenvolver autonomia, né? E aí eu queria aprofundar um pouco mais esses aspectos, esses três grandes papéis da liderança colaborativa. Bom, servir ao propósito tem a ver com isso, né? Como eu estava falando, né? Ajudar o grupo a se conectar com o propósito e sempre trazer o foco para o que é mais importante, né? Todo dia a gente chega no trabalho, a gente tem um monte de coisa para fazer. Tem uma lista enorme de tarefas a fazer. E por onde começar? O que é o mais importante? Não é? Então, nós como líderes vivemos isso, né? Cada pessoa da equipe vive isso também. Então, como é que eu trago foco para o que é mais importante, né? Então, ter essa clareza do que é mais importante neste momento. Então, o propósito nos ajuda nesse sentido, né? A gente olhar para o propósito ajuda a filtrar, né, o que é mais importante. E ajuda também o grupo a focar no que é mais importante. Isso a gente faz a gente ganhar tempo, né? Isso tem a ver com gestão do tempo, faz a gente ganhar tempo naquilo que é mais. A gente perde, às vezes, muito tempo com coisas que não são tão importantes, né? Então, ter esse foco ajuda a gente a ganhar muito tempo. Então, esse trabalho que eu vejo, né, muitas organizações cada vez mais com a carga horária muito grande, muitas vezes tem a ver com isso. A gente dedica muito tempo em coisas que não eram tão importantes, né? Bom, isso também o alinhamento estratégico, né, com o propósito, com os objetivos da organização, da área, né, da equipe, com as metas que nós temos, né, esse tem a ver com isso. O foco no mais importante tem a ver com né, alinhar, trazer um alinhamento estratégico para o que se faz no dia a dia e aí comunicar de forma clara e eficaz, né? Então,
a estratégia, a gente tem que ter clareza na comunicação, né? Fique claro que todos entendam. E isso também tem a ver com zelar pelo resultado e pelo orçamento, né? Porque se a gente não busca o resultado, né? Então uma empresa que tem busca resultados financeiros ou uma organização do terceiro setor que tem resultados no impacto, né? Socioambiental que causam, então isso também tem a ver com servir ao propósito, né? Zelar pelo resultado. O resultado é consequência da nossa busca eficaz pelo nosso propósito, alcançar o nosso propósito, né? E o orçamento também, porque se a gente não tem recursos financeiros para tocar o negócio, para tocar a organização, né, a organização também não vai conseguir estar a serviço do propósito. Então, esse foco também, nesse zelo pelo orçamento, pelo o que a gente gasta, né, de gastos financeiros também é fundamental. Bom, outro aspecto, envolver e engajar na colaboração, então é importante a gente desenvolver uma visão inspiradora, que inspire as pessoas, que dê sentido ao trabalho conjunto, né, que tem a ver com, também com conectar ao propósito. Então, como que a gente comunica isso? Como que a gente traz uma visão que inspire, que dê sentido? Se a gente olha para as coisas no mundo, né, se olha para uma cadeira, eu consigo ver o sentido da cadeira por ela mesma, né? Mas no trabalho que nós fazemos, nós que damos o sentido ao nosso trabalho, né? O trabalho que nós fazemos é atribuído por nós mesmos. Então, qual o sentido que nós atribuímos ao trabalho? Sentido real, né? Que valor tem aquilo que a gente faz? Então, ter essa clareza, né, de trazer isso à consciência, né, por que que a gente faz o que a gente está fazendo? Qual que é o sentido de tudo isso? Né, de novo, tem a ver também com conectar com o propósito. E isso mobiliza a vontade, estimula a participação, né, assim como escutar ideias diferentes com abertura e empatia, né? Como já falei antes, a gente aprender a criar espaços de conversa, escutar com empatia, levar a sério as diferentes ideias, e isso é um elemento que tanto ajuda também a desenvolver autonomia, como estimula muito as pessoas a se envolverem, se engajarem, porque vão sentir, né? Então, olhando para o conjunto aqui, né? Se eu reconheço o sentido, tenho espaço para trazer minhas ideias, sou considerado, sou levado em consideração, né? Isso gera em nós o impulso de contribuir, né? Participar mais, colaborar, né? E desenvolver autonomia é isso, dar espaço para cada eu ser quem realmente é, né? Como que a gente cria um ambiente seguro onde cada pessoa possa expressar o que achar que faz sentido, né? Isso falar também é fácil, né? Mas não é, a gente está tão habituado a não a fazer diferente, né? Então criar esse espaço seguro de conversa e a gente realmente, né, tem muitas barreiras a vencer aqui, mas se a gente quer criar uma comunidade de trabalho, né? Se a gente usa esse termo comunidade, uma comunidade de desenvolvimento, uma comunidade de trabalho, não só um grupo de pessoas. Então, é fundamental a gente realmente abrir espaço de conversas significativas, da gente se conhecer, falar mais sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito, sobre o que cada um está buscando, além das questões do trabalho do dia a dia, né? Ouvir as ideias que cada um tem, as proposições, né? Então, outro elemento importante disso é identificar os potenciais, né? Que competências cada um tem, o que cada pessoa tem como potencial de desenvolvimento, identificar necessidades, né? De desenvolvimento e apoiar o desenvolvimento de novas competências, tanto em si mesmo como nas pessoas, né, da equipe, do grupo, e aprender a delegar responsabilidade, né, distribuir poder, distribuir responsabilidade, como a gente falou no começo. Então, resumindo aqui, né, esses três aspectos do CID da liderança, servir ao propósito, envolver e engajar na colaboração e desenvolver a autonomia. Então, aqui são esses elementos que eu já falei antes. E como palavras-chave, né, do servir ao propósito é foco, trazer o foco naquilo que importa. Envolver e engajar é vontade, né? Mobilizar a vontade, né, para que as pessoas façam algo porque faz sentido para elas, não porque alguém falou para fazer. E competência, né? Então, para a gente ter autonomia, a gente precisa ter competência, né? A gente confia o trabalho para alguém, a gente delega a responsabilidade de uma tarefa para uma pessoa, se a gente julga que ela está competente para cumpri-la, para fazê-la, né? Se eu julgo que a pessoa não tem competência nesse momento ainda para executar aquela tarefa, por que que eu vou, né, por que que nós, como grupo, vamos delegar para alguém algo que a pessoa não tem competência ainda, né? Vai dar ruim, né? Então, a competência é uma palavra-chave aqui. Então, foco para
que cada pessoa saiba o que é prioritário, né? Mobilizar a vontade de maneira que cada pessoa faça porque quer, né? A ideia é que a pessoa, assim, que cada pessoa saiba o que que é prioritário nesse momento. Então, eu vou fazer isso que é prioritário porque faz sentido para mim, não porque o líder falou que eu tenho que fazer. E, e eu sei como fazer, eu tenho competência para fazer. Então, esse é o objetivo, né? O resultado na equipe por um líder colaborativo tem a ver com isso, né? Se cada pessoa, a gente vai criando um ambiente onde cada pessoa vai se desenvolvendo nesse sentido, né? De saber o que é prioritário, de querer fazer isso que é prioritário e ter competência para fazer de forma mobilizada, com sentido, né? Com um espaço de conversa, de podendo ser a si mesmo, né? Esse olhar humano para o grupo, né? Para o trabalho, com colaboração e autonomia. Então, isso é, né, a essência do que se busca no trabalho da liderança colaborativa. E outra forma de falar isso, né? Então, eu comentei agora há pouco da comunidade. Então, eu gosto de trazer a imagem do círculo como a imagem de um grupo ou de uma comunidade de pessoas que trabalham juntas, né? Porque o círculo é interessante, que o círculo tem essa característica que cada ponto, né, vamos imaginar esse desenho desse círculo, são várias pessoas diferentes. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Cada pessoa tem uma história de vida diferente, tem uma biografia diferente, né, passou por situações diferentes na vida. Cada pessoa tem uma forma de perceber a realidade diferente. Cada pessoa tem tarefas diferentes no seu dia a dia, dentro da empresa. E tem situações familiares e pessoais também muito diferentes, né? Então, cada pessoa, cada indivíduo é uma pessoa diferente. Mas por que que nós estamos juntos, né? Por que que nós formamos uma comunidade? O que que nos une? Apesar das diferenças, o que que nos une? Então a imagem do círculo tem a ver com isso, né? Os pontos de um círculo, o que que eles têm em comum é o centro comum, né? Então o círculo tem um centro comum, cada ponto tem a mesma distância para esse centro, né? Então esse centro comum é o propósito, né, da organização, né? Então, se a gente abre espaço para a gente se conectar com esse propósito comum, que é isso que nos une, que nos mobiliza, que nos faz estarmos juntos, né? O todo, o propósito comum, outra maneira de chamar o propósito comum também é o todo. Como é que a gente percebe o todo da organização? Como é que a gente desenvolve capacidade de, como grupo, a gente se aproximar cada vez mais do ser da organização, né? Esse grupo, né? Essa comunidade, né? Então, tem a ver de uma certa maneira, a gente pode dizer, tem a ver com como que a gente escuta, né? Essa coisa de conectar com o propósito comum tem a ver também com essa capacidade de escutar algo que não é visível, né? O propósito, a gente não vê o propósito, mas escutar entre aspas, né? Como é que a gente se aproxima desse propósito comum, que é algo que está no centro, que nos conecta, que dá sentido ao nosso trabalho, que nos mobiliza, que nos faz estarmos juntos, né? Então, isso tem a ver com servir ao propósito. E o grupo em si, né? Então, as pessoas estão ligadas umas às outras, né? De uma forma lateral, né? Então tem a ver com se envolver e engajar na colaboração. Nós temos um propósito comum, estamos servindo a um propósito e estamos colaborando umas com as outras, né? Com envolvimento, com engajamento, a partir do impulso autônomo de cada pessoa, de cada indivíduo, né? Expressando sua autenticidade, né? No sentido de cada vez desenvolver mais autonomia com responsabilidade, né? A palavra autonomia, sempre que eu falo autonomia aqui, eu quero sempre dizer autonomia com responsabilidade. Autonomia não é simplesmente fazer o que se quer, né? Mas é assumir responsabilidade pela sua própria tarefa a partir de si mesmo, né? Conectado com os objetivos comuns. Então, esse é o espaço do indivíduo, desenvolver autonomia. E nesse sentido, a gente pode dizer, que eu falei antes já, né? Que cada indivíduo pode ser visto como uma liderança, né? Porque ele vai atuar no seu âmbito de trabalho a partir de si mesmo, naquele espaço de autonomia que é dado para ele, né? Bom, e agora, né? Como fazer isso na prática? É um grande desafio. Como atuar como uma liderança colaborativa na prática, né? Então, eu já comentei isso antes, né? Como que a gente cria, né? A importância para atuar, fazer isso na prática, a gente precisa criar espaços seguros de conversa e escutar com empatia, né? Então, assim, o CID, né? Tem a ver com o que que a liderança colaborativa faz no dia a dia.
ela serve ao propósito, envolve e engaja na liderança e desenvolve autonomia. Isso é atuação no dia a dia da liderança colaborativa. Mas como fazer isso? Como atuar, né, com esse servir ao propósito, envolver, engajar, desenvolver autonomia? O como tem a ver com isso que eu vou mostrar agora, que eu chamo de os dois portais e os três tipos de conversa da liderança colaborativa. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente criando espaços de seguros de conversa, escutando com empatia, mas existem tipos diferentes de conversa que a gente vai propiciar, né? Então, a gente precisa criar processos de conversa que têm aspectos diferentes. Então, esses são os dois portais e os três tipos de conversa. Bom, o primeiro é o portal da entrada. Quando alguém entra na organização ou quando alguém entra numa equipe, né? Às vezes a pessoa já está na organização e muda para uma outra equipe. Então, quando a pessoa chega, como que a gente lida? Que processo a gente cria para receber alguém? Muitas vezes a pessoa chega na organização e fica um tanto perdida, né? Tem organizações que investem um bom tempo, né? Faz um onboarding de alguns dias, até de algumas semanas. Mas tem muitas outras organizações em que a pessoa chega e, ok, o seu trabalho é esse, está aqui o material, aqui o seu espaço, né? Aqui é a equipe, e a pessoa chega ali meio perdida, né? Achando o ambiente tudo estranho, né? Então, como a gente cria um processo para receber alguém, de incluir a pessoa de verdade, né? Então, tipo de conversa a gente tem que ter, tanto na hora de que a gente vai selecionar alguém para entrar, como também quando a pessoa entra, né? Quando ela chega na organização ou chega naquela equipe. Como que a gente, então, assim, criar esse espaço de conversa para tratar disso, né? Quem que é você? Se apresenta, a gente apresenta a equipe, quais são os nossos objetivos, como que a gente trabalha. Então, ter tempo para a pessoa se sentir dentro, né? Isso é fundamental, um portal de entrada realmente, né? Fazer com que a pessoa de fato perceba que ela está entrando em algo, né? E que ela sabe onde ela está entrando. E aí a pessoa, né, entrando tem a ver com conhecer também, mas no dia a dia, né, a gente também precisa fazer conversas de conhecer. Então, como que a gente abre espaço para nós nos conhecermos entre nós, mutuamente? Isso tem a ver com conhecer nossas próprias biografias, né? Uma das formações que eu tenho também é de aconselhamento biográfico, né? Então, esse olhar assim de quando a gente faz, abre um espaço no grupo para as pessoas se conhecerem a partir das suas próprias biografias, isso dá uma força muito grande para o grupo, porque nós nos reconhecemos como humanos, né? E ali, quando a gente está compartilhando cada um sua biografia, nós vemos todas as pessoas com suas forças e fraquezas, com suas potências e dificuldades, né? Então, nós nos reconhecemos como humanos, estamos no mesmo nível, né? Então, isso dá uma força muito grande de conexão e de grupo. Então, esse espaço de conhecermos mutuamente, né? E, então, imagina a pessoa entrou, tem alguns momentos de conversa, espaço de conversa para nos conhecermos melhor, nos aprofundarmos, também não só conhecermos uns aos outros, mas também conhecermos melhor o trabalho, nossas demandas, as tarefas, né? Os clientes, os beneficiários, o que for, né? Então, são conversas de conhecer. Mas, para fazer o trabalho andar, a gente precisa de criar espaço de outro, para outro tipo de conversa, que é a conversa de combinar e de alinhar. Então, como que a gente faz os combinados do dia a dia? Como que a gente faz combinados, acordos entre nós, de maneira onde, né, onde a gente leva em conta todas as vozes, os diferentes pontos de vista, as diferentes perspectivas, né? Então é isso, como eu falei antes, cada pessoa tem uma maneira diferente de perceber a realidade, né? Tem ideias diferentes. Então, como a gente concilia ideias, vontades diferentes? Como a gente faz um combinado onde todo mundo se sinta em pé de igualdade, se sinta contribuindo a partir de si mesmo, né? E mesmo assim a gente consegue chegar num combinado onde todo mundo se sente contemplado. Pode ser duas pessoas numa conversa de combinar alguma coisa, de alinhar. Pode ser um grupo, né? Uma equipe. Pode ser um grupo grande, um grupo pequeno. Então, aprender a criar espaços de combinados e alinhamentos, né, entre nós. E conversa de desenvolvimento, né? Então, com o tempo, obviamente, né, nós nos deparamos com muitos desafios nos relacionamentos, né? Então, nós temos alguns conflitos, divergências, né?
com certeza, né, divergimos no dia a dia, somos diferentes, né, sempre iremos divergir, e às vezes teremos conflitos, dificuldades de relacionamento, nós, tretas, né? Então, como que a gente abre espaço de conversa para conversas de desenvolvimento mútuo, onde nós podemos falar um para o outro o que nós percebemos um do outro de uma forma respeitosa e com franqueza ao mesmo tempo, né? Então, como a gente faz uma conversa franca e respeitosa, onde a gente, né, numa relação humana, né, humanizada, vamos dizer assim, né, onde a gente realmente leva em consideração as dificuldades mútuas, né? E estamos aqui para nos desenvolvermos mutuamente. Então, conversas que tragam esse, né? Ou seja, estamos com dificuldades, o que que a gente aprende com isso? Como é que a gente se desenvolve a partir daqui? Né? Então, esses desafios, essas dificuldades, essas divergências, esses conflitos podem ser matéria-prima de desenvolvimento, se nós temos um olhar para isso, né? E criamos esse espaço de conversa de desenvolvimento. E pode acontecer eventualmente da pessoa ter que sair ou da equipe, mudar para outra área, ou sair da organização, pode ser por aposentadoria, pode ser por pedir demissão, ou ela pode ser demitida, né? Então a pessoa pode sair da organização em algum momento. E como é que a gente, qual o processo que a gente tem para a saída de alguém? Então muitas vezes, né, eu já vi muitas vezes isso no meu trabalho de consultoria, um grupo que quer trabalhar de forma colaborativa, que quer considerar as pessoas, mas surgem os desentendimentos, surgem as dificuldades. Muitas vezes a gente não cria espaço de conversa de desenvolvimento, né? Vai crescendo aquele rancor, né? Aquele incômodo, aquela dificuldade, aquela situação que, né? Você vai na reunião, ninguém fala, o problema está ali, com aquele elefante branco tá na frente, ninguém fala, né? Ninguém toca no assunto, mas aquilo influencia, contamina as relações o tempo inteiro, né? E aí chega um momento que simplesmente decide se demitir a pessoa, tá? Né? Algumas pessoas estão tendo dificuldade com uma determinada outra pessoa, e aí a gente não faz nenhuma conversa, não busca entender o que está acontecendo e aprender com isso. E chega uma hora que ninguém aguenta mais, ó, vamos demitir a pessoa. E a pessoa sai, muitas vezes, com rancor, com raiva, com frustração, né? Então não sai legal. E algumas pessoas que ficam também, ao verem essa saída, também ficam chateadas. Então cria um clima muito ruim na organização, né? Claro, situações difíceis podem acontecer sempre a qualquer momento. Mas como que a gente lida com elas, né? Isso tem a ver com a liderança colaborativa, né? Como é que a gente cria um espaço de conversa, também um processo também para a saída de alguém, para que a pessoa saia com dignidade, com aprendizado, com entendimento do que está acontecendo, com respeito mútuo, né? Então, esse é outro grande desafio. E em todos esses tipos de conversa, né? Então, são todas conversas que têm a ver com mutualidade, né? Assim, conhecermos uns aos outros, combinarmos entre nós e nos desenvolvermos mutuamente. Então, isso tem a ver com criar esse espírito de comunidade entre nós, né? E o que está no centro disso é a escuta empática, né? Um instrumento fundamental para que isso aconteça é nos escutarmos com empatia, com respeito, com interesse, com empatia, né? Bom, falei demais, daqui a pouco a gente vai abrir espaço para perguntas e para finalizar o tema, né, só para sintetizar o que eu trouxe agora, esses três tipos de conversa. Então, criar espaço de conversa e escutar com empatia, né? Então, conversa de conhecer tem a ver com qual que é o seu propósito de vida, o que que você busca, como é que você conecta seu propósito de vida com o nosso propósito aqui na organização, com o que você faz no dia a dia aqui na organização. E como eu falei também, né, conhecermos, né, nos conectarmos com nossa biografia, né, e conhecermos nossas qualidades, nossos desafios, nossas dificuldades, né, como humanos como somos, né. Conversas de combinar e alinhar, né? Então, quais são os papéis e responsabilidades, o que precisa ser combinado e alinhado, né? Papéis e responsabilidades, acordos, tomadas de decisão e conversa de desenvolvimento, né? Então, quando a gente precisa desenvolver alguma competência, alguém precisa desenvolver alguma competência e não percebe, né? Tem um ponto cego. Então, como é que a gente abre um espaço de conversa onde isso pode ficar visível, se tornar visível, que a pessoa, cada pessoa reconheça que competência precisa desenvolver, né? E também, às vezes, precisa desenvolver motivação, né? Às vezes a pessoa tem competência para uma tarefa, mas
não se mostra motivada para ela, né? Então faz com não com a atenção que a tarefa exige. Então também como a gente traz isso para uma conversa de desenvolvimento, né? Também como é que a gente cria laços de confiança, faz conversa entre nós que tragam esse aspecto de confiança, né? Feedbacks mútuos, avaliação, como é que a gente se avalia avaliamos uns aos outros, né? Como que a gente cria um instrumento de avaliação com esse olhar mais humano, né? Para as relações com esse foco na colaboração e na autonomia. Então, era isso que eu queria trazer sobre o conteúdo, e imagino que tenha perguntas aqui no chat, mas eu vou só falar um pouco agora sobre o curso, depois eu abro para perguntas, tá? Então, se alguém tiver perguntas sobre tanto sobre o conteúdo ou sobre o curso, né? Aí, daqui a pouquinho vocês fazem, tá? Então, só voltar aqui para falar, né? Como eu comentei no começo, serão 8 encontros, segundas-feiras, das 3 às 6 da tarde, horário de Brasília. Tem algumas pessoas de Portugal que vão fazer o curso, então para elas o horário vai encaixar bem, que lá são 4 horas mais tarde, né? Então, 22 de setembro a 17 de novembro, segundas-feiras, né? E como eu falei, dia 13 de outubro não teremos o encontro, né? Então, são 8 encontros. Então, se for de 22 a 17 de novembro, a gente vê que tem 9 segundas-feiras, né? Mas o dia 13 de outubro não vai ter o encontro nesse dia. Então, são 8 encontros no total. E nós vamos percorrer esses temas aqui: ser líder, papéis e condições para uma liderança colaborativa, o grupo, a gestão colaborativa, o propósito comum, governança colaborativa, né? Essa questão de subir papéis e responsabilidades, como funcionamos como grupo, como é que a gente faz reuniões, tomada de decisão em grupo, como nos relacionamos, né? Conexão, escuta, perguntas, né? Como que a gente aprende a fazer boas perguntas, escutar com empatia e se conectar como grupo. E esse trabalho de gestão de pessoas, que é esse último tema que eu falei agora, né? Essas 3 conversas da liderança e os 2 portais. Isso tem a ver com gestão de pessoas, né? Então, como é que a gente faz uma gestão de pessoas na perspectiva da liderança colaborativa? Então, são os temas que a gente vai percorrer no curso para abordar essas questões, né? Como manter a equipe focada no propósito comum, como envolver e engajar as pessoas para atuar em colaboração, como desenvolver autonomia com responsabilidade, e como criar espaços seguros de conversa e escutar com empatia, que é o tanto do que a gente falou aqui, né? Bom, então, se o Paulo me ajuda, vamos ver se tem perguntas. Acho que eu falei muito rápido, né, gente? Espero que vocês tenham entendido. E alguém perguntou se será gravado. Está sendo gravado, sim. Sim. Acho que além dessa, teve uma pergunta um pouco mais para cima, Beto, que foi da Vivi. Ela colocou. Acho que tem. Daí eu já falo um comentário também do Imec. Então, Tá. como lidar com os jogos de egos que comumente se estabelece nessas relações. E durante essa tua fala que você estava fazendo nessa última parte, aí me colocou, infelizmente, já assisti esse filme acontecer mais de uma vez no meu trabalho, né? Então, enfim, acho que vieram essas duas mensagens nesse momento aí. Sim. Como É, lidar com o jogo de egos. já vi esse filme, já assisti esse filme, eu não vi aqui. Tá depois da minha mensagem. Então, como lidar, e daí a minha mensagem e logo abaixo. Ah, tá. Infelizmente, já assisti esse filme acontecer. Sim. Bom, bom, se tiverem mais perguntas, pode colocar no chat, ou também se alguém quiser abrir o microfone e perguntar. Enquanto isso, eu vou responder já o que já veio aqui, né? Então, esse já assisti esse filme, né? Não sei, foi agora no final, né? Pois é, né? Todos nós já assistimos esses filmes, né? Então, como é que a gente muda o paradigma, né? Essa é a questão, essa é a pergunta, né? E a outra pergunta que era qual mesmo, Paulo? Como lidar com o jogo de egos, né? Então, todos nós somos seres humanos, né? Então, nós temos nosso ego, né? Como que a gente se conecta com a nossa própria essência de ser humano, que tem a ver com o que a gente realmente quer fazer na vida, por que que eu estou nesse trabalho, né? Se a gente busca se conectar com isso, acho que fica mais visível para a gente também o nosso próprio jogo de ego, né? E aí, se a gente percebe em nós o nosso próprio jogo do nosso ego, eu acho que a gente cria condição de criar uma ponte para também se conectar e entender o jogo de ego das outras pessoas, né? Porque é assim, nós somos assim, né? Então, esse jogo de egos, né, essa disputa, essa coisa, né, de querer aparecer, de querer ser mais, né?
é isso, né? Isso é um dos elementos que está levando ao adoecimento social, né? E dentro das organizações. Mas é isso. Então, se a gente cria esse espaço de conscientemente, né? De qual que é o nosso propósito comum mesmo? Em nome de que a gente está aqui? É para a gente aparecer mais um do que o outro, ou porque nós temos realmente um propósito de valor que nós queremos fazer algo de verdade, né? Então eu acho que isso ajuda a, a lidar com essa questão, né? Porque é isso que eu falei antes, a gente facilmente se distrai, se desvia do propósito comum, porque a gente entra muitas vezes nesse jogo de ego, né? Então a gente precisa estar vigilante para isso. Agora, se eu estou numa posição de liderança, numa situação, eu preciso estar muito atento para isso dentro de mim. Por isso também o autodesenvolvimento que eu falei antes, né? Para eu poder também ajudar o grupo a se dar conta, né? Então, como eu, como líder, trago esse propósito comum para a gente, opa, peraí, gente, realmente, né, em nome de que a gente está aqui, né? E aí, como que eu faço isso? Trazendo esse elemento das habilidades relacionais, né? Porque se eu falo assim, ah, vocês estão só com jogo de ego, papapá, e aí, né? E o meu jogo de ego aparecendo. Então, como que a gente desenvolve habilidades para a gente se relacionar e trazer esses temas à tona nessas conversas, né? Esses espaços seguros de conversa, para que a gente se escute com empatia e possa conversar sobre isso. Então, para mim, que assim, esse coisa de criar uma comunidade de trabalho tem a ver com isso, né? Assim, a gente vamos conversar sobre o que acontece entre nós. O jogo de ego sempre existiu, não é? Sempre existe. É o elefante branco na sala que ninguém fala. Vamos falar sobre isso, né? Pronto. Fácil não é, né? Mas acho que tem um caminho para a gente seguir. Faz sentido, Vivi? Não sei se ela está ouvindo. Tem outra pergunta aqui da Andrea, né? O que fazer quando um grupo faz o movimento de voltar para o paradigma de comando e controle? Então, isso é interessante. Eu acho que o grupo tem que querer isso, né? A gente quer trabalhar com colaboração e autonomia, então vamos para essa jornada. É uma aventura de aprendizado e de satisfação, né? Eu diria assim que, na minha experiência, é desafiador, mas o trabalho do comando e controle também é desafiador, né? E o trabalho com o paradigma do comando e controle tá vindo junto esse adoecimento todo. Por um lado, é mais simples, porque se eu sou chefe, eu determino o que os outros têm que fazer e pronto. E se eu sou um subordinado, eu simplesmente sigo a ordem do meu chefe e não quero nem saber no que vai dar. Então, nesse sentido, é mais simples, né? Mas fica um vazio existencial, um vazio de propósito, né? Fica essa competição, tudo isso que a gente falou aqui, né? E que é isso que tem trazido, né, no certo sentido, muito adoecimento, né? E muita dificuldade dos trabalhos, né, da gente avançar né, como seres humanos no trabalho. Agora, então o grupo tem que querer trabalhar com autonomia e colaboração, né? E é desafiador. Por que que é desafiador? Não é porque é difícil em si, né? Quer dizer, desculpe, não é porque é complicado em si, é porque é difícil porque nós não estamos habituados, nós não criamos o hábito, não desenvolvemos ainda essas habilidades, né? Então, eu acho que isso é um convite a nós nos desenvolvermos plenamente como seres humanos, né? Como a frase lá que eu li no começo do Alan Kaplan, né, da liderança, desenvolver esse aspecto humano em si, né? É isso. Isso traz junto esse elemento de um convite nós nos desenvolvermos como seres humanos. Isso traz uma mais plenitude no trabalho e mais satisfação. Eu posso falar por mim, né? A diferença quando eu trabalhava em organizações né, nesse modelo do comando e controle, como que mudou completamente, né? Assim, eu acho que o meu trabalho já há muitos anos, para mim meu trabalho tem muito sentido para mim, né? Eu me sinto muito pleno no trabalho. Então é uma mudança importante na vida, né? A Vivi diz que faz sentido, mas me coloca como observador em algumas relações. A normalização da competição, mas é isso, observar como isso ressoa em mim, porque ressoa. Observar como. Então, a Vivi né, comentando sobre aquela questão do jogo de egos, né? Observar como ressoa em mim, e isso que você falou, né, como observador em algumas relações, né, e como é que eu também ajudo a não normalizar a competição? Né? Como é que eu trago esse assunto para a conversa? Né? Então, é isso. Como é que eu trago esse assunto para a conversa? Né? Para a gente falar sobre isso.
O líder instiga a competição, o jogo de regras vira até muito. É, exatamente. Eu trabalhei numa empresa, na época eu trabalhava nessa área de tecnologia, eu trabalhei numa empresa lá no Rio de Janeiro e eu conhecia os donos da empresa. Eles fizeram faculdade, eu estudei na UFRJ e eles estudaram, eles eram meus veteranos, eram mais velhos que eu, mais velhos que eu. E aí eu fui trabalhar com eles, uma empresa de desenvolvimento de software, quando eu era novo ainda. E eles eram uns caras muito competentes, a empresa cresceu muito. É uma empresa hoje em dia referente, de referência assim, na área de segurança da informação. É um pessoal super legal, mas eu lembro uma vez o cara lá, o CEO, que era conhecido meu, ele, o discurso dele era esse, assim, né? Que nós, tipo assim, né, instigando as pessoas a competirem umas com as outras, porque o melhor se sobressai, né? E esse paradigma, essa ideia, né, de, assim, vamos competir uns com os outros e que né, e que isso vai ser o melhor para todo mundo, né? Então é uma concepção de mundo, né? E isso tem levado ao adoecimento, isolamento, depressão, burnout, né? Então eu realmente não acredito nisso. Na época, eu lembro que naquela época, já tem muito tempo isso, eu lembro que eu conversei com ele sobre isso. Ele até achou interessante o que eu falei, mas não mudou a postura dele. Mas é isso, isso ainda vive muito nas organizações, né? Essa coisa de a competição no mercado, mas não é só a competição no mercado, traz a competição para dentro, intencionalmente, conscientemente para dentro da própria organização, né? Para mim, isso é um tiro no pé. Ó, aqui a André falando, estudei numa escola assim e perdi minha amiga por conta da competição. Pois é. Muito bem. Mais alguma pergunta Acho que sobre o tem uma. conteúdo, sobre o curso? Acho que tinha uma que, como motivar uma equipe desmotivada, a Yara colocou. Tá. Então, essa é uma grande pergunta, né? Pergunta de 1 milhão de reais. Mas, assim, como motivar uma equipe desmotivada, né? A questão é, por que que a equipe está desmotivada? Será que o trabalho está fazendo sentido para as pessoas? Será que as pessoas têm espaço para trazerem suas ideias, são escutadas, são consideradas, né? Aquele desenho do círculo de pessoas que eu coloquei ali. Então, tem outra característica do círculo que eu não falei, né? Que é interessante, que tem a ver com esse sentido de comunidade. Que quando a gente está em círculo, cada pessoa vê todas as outras e é vista por todas as outras. Se a gente está num círculo, só mexendo os olhos, não pode mexer nada do corpo, só os olhos. Nem o pescoço a gente não pode mexer, só os olhos. Nessa situação, a forma como a gente consegue ver todas as pessoas e sermos vistos por todas as pessoas é estando em círculo, né? Então, o círculo também tem essa característica. Então, para mim, isso tem a ver com comunidade, né? Então, essa situação onde cada pessoa vê todas as outras e é vista por todas as outras. Ou, em outras palavras, todas as pessoas são consideradas como são, né? Então, é, então será que no nosso grupo, no grupo onde eu trabalho, nós estamos conectados com o nosso um propósito real de valor? Será que nós nos consideramos uns aos outros nas nossas ideias diferentes? Porque um elemento que traz muita motivação, né? São dois, aí você já disse, dois elementos que trazem muita motivação. A gente se sentir conectado numa coisa que faz sentido, né? Isso eu não estou fazendo isso só porque eu estou. Isso faz sentido para mim, me conecto, isso tem conexão com o que eu quero para minha vida, né? Isso é um ponto. E o outro é, eu estou num lugar onde eu posso ser eu mesmo. O que eu trouxer, eu serei escutado. Então, quando a gente abre espaço para realmente se interessar pela ideia da outra pessoa, a pessoa se sente motivada, né? Se sente engajada, se sente considerada. Então, é esse olhar de, assim, de como é que a gente se considera umas às outras, né? Uns aos outros. Então, eu acho que é isso. Como motivar uma pessoa desmotivada é entender por que está desmotivada. E muitas vezes tem a ver com isso. Essa questão do propósito, a questão de se sentir escutada, né? Faz sentido? Para quem perguntou? Yara, silêncio total. Diga, Gisele, quer falar alguma coisa? Não, não está conseguindo. Agora Já que você me...
Deu certo, diga. Deixa, é, o Beto, para mim, assim, pega bastante a questão do propósito, né? Ah, se, é, se ele já é desafiador em um lugar como uma associação, por exemplo, eu fico imaginando no corporativo, em qualquer tipo de empresa. E aí a Uhum. minha pergunta é exatamente essa, assim, eu vou dizer o curso serve, desculpa a forma indelicada de te perguntar, mas para a gente falar para todos os lugares, para todos os tipos de gestão, para todos os lugares que a gente tem pessoas trabalhando, vamos O que que foi o final? Não entendi o final, Gisele. se a gente consegue fazer isso em todos os lugares, assim, numa loja pequena, num pequeno escritório, numa grande corporação, porque o foco ali é o propósito. Aí eu fico pensando como que as pessoas vão se engajar nesse propósito em lugares Sim. diferentes. Talvez uma grande corporação seja mais fácil, não sei se é a minha ideia, assim, mas Então, é isso, basicamente. Não sei se eu me fiz entender. sim. Eu acho assim, todas as organizações que realmente têm um propósito de valor, que eu me identifique, né? Se eu trabalho numa organização que eu não me identifico com o propósito daquela organização, aí eu não, é difícil conectar com o propósito num lugar onde eu não me identifico, né? Então isso é importante, tem que haver uma identificação. Então assim, para mim, assim, se a gente vai escolher uma pessoa para entrar na organização, eu buscaria olhar para alguns elementos. Primeiro, a pessoa tem conexão com o propósito da organização? Faz sentido para ela? Um segundo elemento, ela está disposta a trabalhar em colaboração, né? Ou ela vai ficar, ou só quer seguir ordens do chefe, ou só quer comandar e mandar nos outros, né? E o terceiro, ela tem uma disposição de trabalhar no seu autodesenvolvimento, porque assim, ninguém é perfeito, né? Todo mundo vai ter as suas dificuldades. É claro que a gente tem que avaliar também o aspecto técnico, né? Se a pessoa tem as competências necessárias para o papel que a gente espera dela na organização, né? Isso com certeza. Mas além disso, isso a gente sempre observa na hora de contratar alguém. Então, além de olhar para os aspectos técnicos, para as competências, eu olharia também para esses três aspectos. Essa pessoa, ela tem uma identificação com o propósito da organização, ela está disposta a trabalhar em colaboração, talvez não saiba muito bem ainda, né? Nós, né, não sabemos tudo, mas ela tem disposição de se desenvolver nesse sentido, e ela também tem abertura para si, né, para olhar para si mesma, para o seu autodesenvolvimento, para poder expressar a sua autenticidade, ter mais, desenvolver mais autonomia com responsabilidade. Então, são três aspectos importantes, né? Então, se a pessoa tem uma conexão com o propósito, aí funciona, né? Mas se eu vou trabalhar numa organização que para mim o propósito não tem nada a ver, aí isso não vai funcionar, né? Bom, fala, Bruno. Bruno está pensativo, Bruno Vieira. Só ouvindo e aprendendo. Bom, se não tem mais perguntas, também sobre o curso, se alguém quiser saber alguma coisa sobre o curso, também aproveite. Perguntar, ainda temos uns minutinhos. Bom, acho que não tem mais pergunta não, né, Paulo? Nem no chat, né? Acho que não. Ah, só não sei se você viu, mas a Yara respondeu no chat que faz sentido sim, concordo com tudo que falou. É um dos grandes Ah, desafios quando você falou, respondeu a pergunta dela, né? tá legal. E daí ela colocou agora, entrei depois, poderia falar mais do curso? Ela colocou Tá, aqui. então, os últimos slides também falavam sobre o curso. Deixa eu voltar aqui então rapidinho. Opa, aí, né? Então, o curso começa dia 22 de setembro, segundas-feiras das 3 às 6, são 8 encontros, 8 segundas-feiras, com esses temas aqui, né? A gente vai trabalhar esses temas. E as inscrições estão com desconto até o dia 10 de setembro. Tá bom? Acho que o Paulo talvez pode colocar de novo no chat ali as informações, Acabei né? de colocar. Ah, valeu. Tá bom?
Então, gente, valeu, obrigado pela presença, espero que tenha sido proveitoso. Um bom descanso e uma boa semana para todos nós. Valeu, Obrigada, Beto. valeu. Obrigado, Boa pessoal. noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Tchau, Beto. Boa noite. Tchau, tchau, Ana Cristina. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado também. Valeu, Zé Luiz. Gratidão, Beto. Oi, Valeu. Paulo. Maravilhoso. Saudades de você. Um abraço para Pode todos. ir. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite. Deixa eu desligar aqui a gravação.